Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente. Hoje vamos falar sobre nuvens que se autoalimentam. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta, se inscrever no canal, deixar um joinha e também entrar na loja do Falando de Parapente para ver as novidades. Vamos falar sobre nuvem e as nuvens que se retroalimentam, que se autoalimentam. Você sabe que o Sol aquece o solo aquece aquela porção de ar que consegue carregar um tanto de umidade para a atmosfera e sobe, vai chegar num ponto, que é o ponto de orvalho, onde ele vai se transformar em vapor visível. Lá em cima, esse ar vai se condensar. A hora que ele saturar com a temperatura e pressão ideal, ele vai precipitar, ou seja, vai chover, né? Normalmente esse seria o ciclo completo de uma nuvem, só que algumas vezes essa nuvem sobe e você vai ver que ela desmancha, ela desfaz. Por quê? Porque se a nuvem não tem um certo tamanho, uma certa força, um certo potencial, ela só consegue se manter viva se estiver sendo abastecida por uma fonte termal. Então você tem ali um ciclo termal puxando a umidade do chão, levando esse ar quente lá para cima, ar quente úmido, formando aquela nuvem. Aquela nuvem vai continuar ali enquanto tiver essa atividade. Só que acontece em alguns casos específicos da nuvem tomar um certo tamanho, né? E aí vai depender de diversos fatores, isso eu vou falar bem por cima aqui. Dependendo de diversos fatores e de um certo tamanho, que ela passa a se retroalimentar, a se autoalimentar. Ela não vai depender mais do calor que vem do chão e da umidade que vem do chão para ela continuar crescendo. Mas como assim, Ricardo? Como é que isso acontece? É o seguinte, existe um ciclo chamado ciclo de condensação que começa com o ar quente subindo, né? E aí ele faz com que a umidade se condense. Cada vez que essa partícula, né, essas partículas de atmosfera, elas se transformam, né? Ou seja, cada vez que tem uma mudança de estado, essa água vira vapor visível ou ela vira líquido, ela libera caloria. Liberou caloria para as imediações ali. E aquele ar que está em volta ali tem umidade também, né? O ar não é nunca 0% de umidade, tá? O ar sempre carrega uma porcentagem de umidade. Sabe aquela coisa da umidade relativa do ar? Então tem sempre a água dissolvida aqui dentro disso aqui que a gente chama de ar. Às vezes mais, às vezes menos, tá? E dependendo da temperatura e pressão, às vezes até aqui onde a gente está pode condensar, né? Formar vapor visível. Isso depende da pressão e da temperatura. Mas voltando lá, por isso que em dias frios, por exemplo, sai fumaça. Por quê? Está condensando, porque a temperatura está muito baixa, certo? Então vamos lá. Cada vez que essas moléculas mudam de estado, elas liberam calor, e esse calor vai para a redondeza da onde está e forma uma reação em cadeia, aquecendo mais esse ar que vai subir mais, que vai passar lá pela razão adiabática úmida, né, de 0,6 graus a cada 100 metros, e aí vai acontecer de novo uma mudança de estado e essa caloria vai ser liberada, vai passar para outras moléculas, e aí você já entendeu que vira uma reação em cadeia e essa nuvem vai se retroalimentando. Por isso que congestos, por isso que CBs são perigosos, porque eles não dependem mais da fonte termal, né, daquela atividade termal, para eles existirem e se alimentarem. E o que vai acontecer? Ele vai cumprir todo aquele ciclo, né, de condensação, aquela energia toda, porque é uma energia, vai estar acontecendo, carregando, condensou, dissipou, e aí ela vai dissipando, e aí você vê aquele final, né, de energia dissipando, ar frio descendo, gelando tudo ali, né, equilibrando essa equação, e aí dispersa tudo. Qual que é o perigo de tudo isso? Sempre, mais uma vez, falando de CB. Quando você está voando e você está primeiro numa nuvem, numa base de nuvem, onde está sendo super alimentado ali embaixo, né?
é um problema porque você não consegue descer porque está sendo super alimentado, né? Supondo que ela não precise mais dessa fonte termal ali embaixo, tá acontecendo as coisas dentro dela, tem ar quente subindo ali, está puxando, o que o pessoal chama de aspirador, está sugando para dentro da nuvem. Pode acontecer essa situação porque, como troca calor com as imediações, ele sobe, se você está passando ali por baixo, sobe também, né? Então, por isso que se torna perigoso estar debaixo de base de nuvem, com gestos, por exemplo. Tá? Outra situação é você estar do lado de uma linha onde está acontecendo isso, está prestes a chover, e aí acontece uma chuva, vem ar frio de lá de cima, varre o vale aonde você está e desprende todas as termais que tem ali. Você sabe que para uma termal se desprender precisa de 2 graus de diferença, e quando vem ar frio de lá de cima, choveu, esse efeito, né, vai acontecer a mesma coisa que uma frente fria entrando, ele vai formar um calço, né, uma cunha, que vai varrendo esse chão e que vai jogando para cima tudo o que tiver de ar ali que é mais quente do que aquele ar que tá chegando. Então aí você vai experimentar, você tem uma chuva ali a 10, 15 quilômetros e você está experimentando uma sensação de não conseguir descer, você não acha descendente, é só ascendente, já pode ser influência daquela chuva que está varrendo o chão e está jogando para cima todo esse ar do vale que você está voando. Então, muita atenção na hora que você está no ar e tem uma situação como essa, de nuvens se retroalimentando ou até mesmo chovendo. Ah, Ricardo, está chovendo, mas está chovendo faz um tempo e já chegou aquela pressão da chuva, né? Aí é uma questão de análise de local onde você está voando. Mas o importante é você ter a consciência de que existe um ciclo dentro dessa história da formação da nuvem até o final dela, até a chuva, e que existem nuvens que se retroalimentam, né? Eu acho que é assim, importante dizer que, além disso, a interação com outros elementos do clima, como vento, pressão, umidade, pode afetar esse ciclo de condensação e desenvolvimento das nuvens. Por isso é importante, né, a gente considerar uma ampla gama de fatores ao se estudar nuvens e seus desenvolvimentos. Eu estava lendo esse pedacinho aqui porque realmente é importante a gente estar sempre estudando nuvem e como a nuvem desenvolve. E mais do que isso, observar a nuvem. Observa a nuvem, como ela nasce, como ela cresce, se ela continua crescendo sozinha, se ela precisa de fonte termal, aonde está a fonte termal, se já cessou ou não, né? Então você tem nuvens ali que vão se retroalimentar, né, com a oportunidade, e outras não, outras vão morrer. Estando no ar, né, é importante você conseguir identificar essas nuvens para você traçar as rotas que você quer fazer, né? Primeiro, para aproveitar isso para o seu voo. Segundo, para não se meter em fria, porque é muito fácil a gente estar voando numa época em que a atmosfera está instável e a gente se vê numa situação complexa, tá? Não espere, isso é uma dica já, não espere aquela pressão da chuva chegar, tá? Se você está voando e longe de você ali tem alguma coisa desaguando, seja um congestos ou um CB, não espere aquela pressão, aquele ar gelado chegar, porque geralmente eles atingem velocidades acima de 60, 100 km por hora, esse burst, né, como é que eles chamam? Microburst. Esse ar frio que desce, ele desce e varre, né, o solo numa velocidade forte, e você vai ter problema para descer porque tudo começa a subir por causa da influência dessa chuva, né? Então, quando você vê uma nuvem se retroalimentando ali, você vê uma nuvem que já não está muito bonita, né? E por que a nuvem fica cinza, você sabe, né? Por que ela aparece, tem aquela aparência de carregada? É porque realmente ela está carregando muita água dentro dela e os raios solares não conseguem atravessar ela. Então aí aquela base fica escura, a nuvem fica escura e você percebe realmente que ela está carregada, que ela está a ponto de desaguar. E aí é a hora de você já estar no chão há algum tempo, né? O ideal é você descer antes que isso aconteça. Então entender o ciclo da nuvem é importante para que você não seja pego de surpresa. Porque essas mudanças geralmente acontecem, vamos pôr, de 15 minutos a meia hora. As coisas não acontecem assim, ó, rápido.
na atmosfera. Elas demoram um tempo para acontecer, mas é coisa de 15 minutos, meia hora, você pode estar numa fria, né? Então, assim, 15 minutos, eu tô olhando ali, mas eu esperei esses 15 minutos e eu me coloco numa fria, porque começa a desaguar, começa a subir tudo, eu não consigo descer. Técnicas de descida, espiral, B-stall, orelha acelerado e, sabe, passa um perrengue, tem que fazer um cross forçado, às vezes, tirar para longe dessa nuvem, e essa é uma das técnicas para você sair de perto desse problema todo, né? Ou seja, você não esperava ir para longe, mas de repente o ideal é se afastar. Se você tem altura para fazer isso, muito que bom. Toma cuidado com o rotor, caso for pousar e já entrou essa pressão da nuvem, e por aí vai. São algumas das dicas. Mas fique esperto com as nuvens que se retroalimentam, tá bom? A hora que ela vira essa chavinha aí, que ela deixa de ser alimentada pelo chão e passa a se alimentar sozinha ali, dentro daquele ciclo maluco dela ali. Tá bom? Fique esperto porque a coisa fica perigosa de uma hora para outra. Beleza? Dito isso, então, se você tem alguma coisa a acrescentar, deixa um comentário aqui embaixo. Me segue no Insta, a página Falando de Parapente. Também entrar na loja do canal para ver as novidades. Se torna membro do canal, é uma das maneiras de ajudar o canal. Também tem um piquezinho do canal aí, tá bom? Colabora com a gente aí. Valeu? Dito isso, então, eu vou ficando por aqui e eu volto depois, então, falando de parapente. Valeu!